Oi, Roberto. Uma delícia estar aqui hoje com você. Obrigado, Carol, por estar aqui comigo também. Eu fico muito feliz, assim, de ter a oportunidade de estar ao seu lado, divulgando o Acorde, que eu acho que foi um programa muito transformador que eu tive a oportunidade de participar na modalidade presencial, né? E agora tenho total interesse aí e disponibilidade para estar na jornada online também, que a gente vai conversar. Eu trabalho com esse tema de propósito de vida, né? Então, para mim, foi uma experiência pessoal e profissional poder trabalhar um pouco mais desse despertar aí com você, né? Então, eu queria começar esse nosso vídeo te perguntando um pouco do porquê que você trouxe esse programa Acorde aí para o mundo. Eu diria que ele ficou em banho-maria durante muitos anos, né? Talvez esperando esse momento, por todos os, posso dizer, toda a caminhada que eu fiz, né? Começando lá atrás, há mais de 40 anos, começando pela minha própria terapia pessoal, né? Buscando justamente lidar com as dificuldades da minha infância, né? Do início da minha vida. E a partir desse processo terapêutico, eu descobri que eu queria muito ajudar pessoas no seu próprio processo de transformação, no seu processo de cura pessoal. Então, nesses 40 anos, eu fiz uma caminhada interior, onde eu fui buscando metodologias que eu acreditava que eram as mais úteis para o meu processo pessoal e aos poucos eu descobri que essas metodologias, elas também faziam a diferença na vida das pessoas que vinham me buscar, né, como uma pessoa que poderia ajudá-las, né, como terapeuta, como facilitador de grupos, né, como coach, né, como alguém que trabalha com pessoas, com lideranças, usando essas metodologias, como eu falei para você, que eu fui garimpando, né, na minha vida e usando muita intuição, né? Então, basicamente, o Soul Work, ele é constituído de abordagens que se complementam e que acionam as quatro dimensões, né, do nosso ser. Seria o físico, emocional, mental e espiritual. Nessa caminhada, eu vejo que é muito importante você encontrar a pessoa, o momento dela, e dar para ela o que ela está precisando, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa traz uma questão, dificuldade de relacionamento, né? A primeira coisa que eu olho é como é que ela está se relacionando com ela mesma. E é uma pergunta que eu faço muito. Fala assim: olha, você está querendo se relacionar tanto com tal pessoa, você está encontrando dificuldade, mas como é que você está se relacionando com você? E isso muda toda a história. Sem E dúvida. eu tenho pelo menos uma ou duas abordagens que me ajudam a fazer isso, né? A psicologia das partes, que ajuda a entender o mundo interno das pessoas, as partes que constituem o mundo interno da pessoa e como é que ela se relaciona com essas partes. E ela vai se descobrindo que se ela não se relaciona bem com as partes do sistema interno dela, ela vai ter dificuldade com essa relação externa. E o trabalho de crenças, né? Aquilo que eu projeto nas outras pessoas, aquilo que eu vejo nas outras pessoas, muitas vezes é aquilo que eu não estou vendo dentro de mim, né? Com Por certeza. exemplo, a crença de que ah, eu não sou bem recebido dentro dos grupos, eu não sou aceito, eu não sou valorizado, né? A maioria das pessoas carrega essa crença devido a questões da infância, né? Relação com pai, mãe, tudo. Como é que a gente repete isso na nossa vida, né? É tão comum esse padrão. Então, eu fui aprendendo, na medida em que eu fui aprendendo a trabalhar essas metodologias comigo primeiro, eu fui vendo o poder de transformação na vida dos meus clientes, das pessoas, né, que acompanham o meu trabalho. Então, o acorde, ele é, eu diria assim, um resumo da minha história pessoal, com o meu próprio processo de transformação pessoal, e é também um instrumento que eu estou querendo utilizar para ajudar, né, na aceleração do processo de evolução de consciência das pessoas que me acompanham. Então, essa é a ideia,
né? Pegar a minha história pessoal e transformar isso num instrumento para poder ajudar outras pessoas a fazerem um processo até mais rápido do que o meu, né? Que ele durou 40 anos, né? Então, Entendi. eu fui aprendendo essas metodologias, mas ao mesmo tempo, eu diria que o mais importante foi as curas que eu fiz, né? Por as curas que eu fiz por meio dessas abordagens é que me ajuda hoje em dia a perceber rapidamente o que aquela pessoa precisa para lidar com uma determinada situação difícil na vida dela, tá? Muito legal. E, Roberto, conforme eu fui te escutando, eu percebi que não é todo mundo que consegue acompanhar essa sua fala, Não, né? não, E não. eu queria te perguntar também, um pouco sobre qual é o perfil das pessoas, para quem é o acorde? O acorde é para pessoas, primeiro, que estão buscando autoconhecimento, isso sem dúvida, já é uma pré-condição. Mas o segundo é se a pessoa está pronta para dar um mergulho e está muito aberta para ouvir a verdade sobre quem ela é. Se ela está pronta para ouvir a verdade de quem ela é, né? E isso implica abrir mão, né, de várias imagens falsas que a gente carrega sobre nós mesmos, mas imagens que tiveram que ser construídas, né, até para a gente poder lidar, né, e sobreviver a algumas situações difíceis do passado. A gente criou algumas imagens, algumas idealizadas, né, muito grandes sobre nós mesmos e outras vezes o contrário, né? Imagens muito limitadoras, muito pequenas, muito infantis. Então, eu diria assim, para pessoas que estão buscando autoconhecimento e estão prontas para investigar, né, quem ela realmente é e as imagens que ela carrega sobre quem ela não é, esse é um bom caminho. Esse é um bom, eu diria assim, é um bom momento da pessoa entrar dentro da metodologia Accord, fazer esse mergulho e começar a descobrir, né, da onde eu vim, onde eu estou e para onde eu quero ir, As né? Então eu perguntas acho que essenciais, né? essa questão da honestidade com o próprio processo, eu acho que é fundamental, né? Porque eu vejo que tem muita gente buscando autoconhecimento, mas dentro de um campo já conhecido. Sabe aquela zona de conforto? Aham, Não é aquela pessoa que vai na terapia toda semana e fala, 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 mas não sai do lugar? É isso. Por que que ela não sai do lugar? Porque ela não é totalmente honesta com ela mesma. E às vezes o terapeuta não desafia ela, né? Não vai mais fundo, né? Às vezes até por medo de perder o cliente, né? é. Então, isso é Eu, algo que eu não faço. Eu não faço. Eu dou para a pessoa que ela está precisando, né? E realmente, se eu vejo que tem alguma coisa que está distorcida ou que a pessoa está se auto-enganando, eu aponto, né? Com carinho, com amor, mas eu uhum, aponto, porque eu acho que isso é fundamental. Não faz sentido a pessoa vir buscar o meu trabalho, a minha ajuda, se ela, no fundo, não quer ouvir aquilo que está sendo revelado para ela. E às vezes nem vem de mim, vem do processo dela, né? Acho que você é. viu lá no retiro, né, que muitas coisas que aconteceram lá, eu não planejei, as pessoas também não planejaram, mas de repente, né, no meio daquela investigação interior, né, daquele trabalho com as partes, com as crenças, com a meditação também, nosso mundo interno ele começa a falar, né? E às vezes ele nem fala, ele grita, né? Sim. E nós tivemos vários momentos lá do retiro em que as partes gritaram. E por quê? Porque elas ficaram reprimidas durante muito tempo. Então, Uhum. cada um de nós carrega muita repressão, muita negação, né, sobre aspectos dentro da gente que, infelizmente, no nosso passado não foi reconhecido, não foi valorizado, né, não foi visto, não foi aceito, e tudo isso gera uma carga negativa muito ruim, principalmente em relação ao nosso mundo interno. É como se a gente olhasse para dentro e falasse assim: aqui não está a resposta. Né? Eu só vejo coisas difíceis dentro de mim, então eu vou para fora, eu vou buscar a resposta lá fora, só que a resposta não está lá fora, a resposta está aqui dentro. Como é que eu faço para quebrar esse bloqueio, essa limitação, né, que eu encontro dentro de mim? Nossa, te ouvindo,
já libertei algumas áreas aqui que já percebi que eu Ah, é? preciso olhar. É, sempre que eu tô Uhum. com você, Roberto, alguma coisa desbloqueia, assim. Eu acho isso Ótimo, muito poderoso, né? Eu acho que essa honestidade que você traz é mútua, né? Assim, você tanto pede, né, que as pessoas estejam nesse momento de honestidade, né, prontas para se verem de verdade, quanto você também é muito honesto, né? E eu acho que essa honestidade vem com muita amorosidade também. Por isso que eu me ótimo. senti tão à Aham, vontade também no tá. processo e vi que outras pessoas também, né? Porque não é Uhum. só a verdade nua e crua, é a verdade de uma Não, forma não. que dá para É, gente acessar. é, não, a verdade não pode machucar, né? É, A verdade ela tem que vir à tona para libertar, né? E muito no legal. fundo, não é a verdade que eu digo para a pessoa, é a verdade que a própria pessoa reconhece dentro do seu processo de autoconhecimento. Muito E o legal. meu trabalho é só apoiar esse processo. Você viu lá, né? Quantas pessoas entraram num processo profundo onde eu só dei o início, né? Só fiz o início. O resto, a própria pessoa já estava precisando, né? Daquele espaço para poder lidar com histórias que estavam abafadas durante décadas, né? Tem pessoas que estavam já presas em histórias há muito tempo, né? E uma das meninas, até eu fiquei impressionado, assim, o rosto dela mudou completamente É depois muito da bonito. sessão. Então você vê, quando é muito profunda a transformação, isso aparece no nosso rosto, no nosso corpo, né? Por isso que eu não acredito num trabalho que seja só mental, cognitivo, né? Ele tem que passar pela dimensão emocional, ele tem que passar pelo corpo, porque nós não somos seres separados, né? Tudo isso trabalhar junto, né? Corpo, espírito, sentimento, né? Razão, tudo isso faz parte de um mesmo pacote. E a gente Uhum. precisa olhar para essas dimensões todas, né? Legal. E eu diria nessa altura aqui da nossa conversa que, assim, em alguma das instâncias, se é para a pessoa vir, ela já está sentindo o chamado, né? Assim, às vezes já está até com um Sim, impulso, assim, do corpo de estar junto, né? isso, Às vezes a gente, quando eu fui, eu senti na alma que eu devia ir. Eu não consegui entender muito racionalmente porque eu tinha que ir, mas eu senti esse chamado na alma, né? E eu sei que você tem algumas modalidades para as pessoas poderem acessar o acorde. Você poderia isso. comentar um pouquinho, Roberto? Isso. Tem uma modalidade que a gente está abrindo agora no segundo semestre, que é o programa online. São 12 encontros, 2 horas por semana, então são 3 meses de trabalho, né? Onde a cada encontro a gente vai trabalhar um tema específico do processo de desenvolvimento e evolução pessoal dentro desse modelo do acorde. Então, a gente vai trabalhar a linha da vida, a gente vai trabalhar áreas da vida, a gente vai trabalhar crenças limitantes, a gente vai trabalhar partes, a gente vai trabalhar o triângulo do drama, a gente vai aprender a fazer a meditação não dual, e todos esses temas eles vão conversando, né? Então, a cada encontro, a gente vai trabalhar um desses temas, e entre um encontro e outro, existe a oportunidade de ler sobre vários assuntos que fazem parte do programa, é, encontros de duplas durante a semana, né? Hum. Entre um encontro e outro, em que a pessoa vai compartilhar com outra o exercício que ela fez, que está sendo proposto, e depois as duplas trazem para o nosso encontro de 2 horas para a gente trabalhar em plenária, né? E eu poder explicar um pouco mais sobre a metodologia e até dar dicas, sugestões do que as pessoas podem fazer com o resultado daquele exercício. Então, ele é um processo completo de autoconhecimento em 3 meses para pessoas que, como eu falei, já fizeram ou estão fazendo terapia e estão querendo dar um passo a mais. Estão querendo realmente dar um mergulho, estão querendo entender um pouco mais da onde vêm as dificuldades que elas estão vivendo na vida, da onde vêm os medos, da onde vêm as resistências e até da onde vêm alguns sintomas psicossomáticos que a pessoa pode estar vivendo. Porque tudo isso faz parte do processo de evolução da pessoa, né? Uma parte nossa já é luz e uma outra parte ainda precisa ser iluminada, né? Então, o acorde é para ajudar as pessoas a iluminarem a parte da personalidade que ainda
está no escuro, vamos pensar assim, né, que ainda não encontrou a luz da consciência. Esse é o programa online. Nós Uhum, também estamos organizando em outubro um retiro em Santa Catarina, para quem tiver interesse. São 3 dias e meio, imersão, onde os mesmos temas da jornada online a gente trabalha, só que de uma forma direta, extensiva, né? Então são 3 dias e meio, todo mundo junto, trabalhando os temas que a gente vai seguindo, né, a metodologia do uhum. acorde. E nesse vai ter a respiração holotrópica, né, que é uma metodologia que trabalha diretamente com o nosso corpo, respiração, dimensão emocional e espiritual. Então, a gente vai trabalhando crenças, vai trabalhando partes, mas a respiração holotrópica, ela faz a mudança de energia daquilo que você está ganhando consciência. Legal. Ele transforma a energia daquele padrão que você está querendo trabalhar. Então, eu diria que para esse encontro de outubro, para quem já fez o primeiro retiro, ou já fez, ou está fazendo a jornada online, que a gente começa agora em agosto, essa seria uma grande oportunidade de fazer uma transformação mais substancial na sua vida, Legal. já que é um trabalho intensivo. E tem as Ótimo. sessões individuais, que é para quem, como acompanhamento ou para o online ou para o retiro, ou para pessoas que querem começar de uma forma mais individualizada, né? Tem gente que fala, poxa, acho que ainda não estou pronto para online nem para o retiro. Então pode começar com um trabalho individual, tá? Perfeito, perfeito. Meu sonho é fazer esse trabalho individual também com você, mas eu ainda tô bem assim iniciante nessa caminhada, então eu vou por partes aí também, Tá bom, né? ótimo. E Roberto, uma coisa que ficou na minha cabeça aqui como uma dúvida, se eventualmente alguém participou do retiro online que você fez em maio, né? Como foi o meu Tá, ok. caso, Retiro presencial. o retiro presencial, perdão, em maio. Faria sentido essa pessoa fazer o online agora? Com certeza. Porque lá a gente fez de uma forma, vamos dizer assim, rápida, né? A gente foi passando de um exercício para exercício, depois para outra teoria, para várias maneiras de olhar para o nosso subconsciente. Aqui na jornada online, ela é feita passo a passo. São 2 horas por semana. Você tem mais tempo de digerir as informações, você tem mais tempo, né, de trabalhar os temas que aparecem. Você tem uma chance, dentro do programa de 3 meses, está incluído uma sessão individual. Então, você tem a chance de fazer uma sessão individual para trabalhar alguma questão que está emergindo dentro do próprio programa online. Então, eu diria que ele é mais passo a passo e dá mais tempo para você absorver as informações, tanto teóricas, né, das metodologias, quanto do teu próprio processo, né? Maravilha. E a chance de conhecer outras pessoas, né? São 3 meses, praticamente a gente vai conhecendo todo mundo dentro do grupo, porque toda semana eu troco as duplas. Ah, Então, o trabalho que você faz não é com a mesma pessoa. Cada semana você conhece uma pessoa diferente e compartilha os seus exercícios com pessoas diferentes que, obviamente, também vão trazer uma riqueza para o teu próprio processo, né? sem dúvida. E não é à toa que as pessoas se reúnem, né, Roberto? Assim, a gente fala, Não. não acredito que eu caí num grupo com essa pessoa que, se não fosse ela, não teria essa chave para o meu desenvolvimento, né? Sempre, sempre assim. Eu falo muito da sincronicidade, né? A gente está sempre atraindo as pessoas que a gente precisa, né? Eu lembro de um professor que eu tive, ele dizia assim: observe o tipo de cliente que vem para você. Ele é o cliente que vai trazer as questões que você está precisando olhar. E olha, Muito é legal. batata, não tem erro, né? Se você está, por exemplo, trabalhando com questão de autoestima, vai vir cliente com problema de autoestima, né? Sem Então, o dúvida. mundo, ele é sincrônico, né? É, Aquilo que você está precisando olhar ou aquilo que você precisa aprofundar, ele vem de alguma maneira para você, né? Então, a questão é estar atento. Qual é a mensagem, né, do universo ou da vida para cada um de nós, né? que legal, Roberto. Muito bom. Em termos práticos, eu vi que hoje a sua proposta está em 2 horários, a jornada online, 2 dias e horários, né? Isso. Então, a primeira turma começaria agora, deixa eu ver, 5 de agosto?
5 de agosto, Quartas-feiras à noite, talvez das 7 às 9 da 7 às noite. 9. Isso. Eu E vou fazer a mudança desse horário, tá? legal, no site, né? Tem um site que o pessoal pode olhar, né? No seu site, Isso, robertozimmer.com. isso. E o outro vai ser início 6 de agosto, que aí são as quintas-feiras, das 8 às 10 da manhã. 8 às 10. Eu estou testando os dois horários. Talvez eu não consiga montar os dois grupos. E aí, obviamente, eu vou focar naquele onde tiver mais pessoas interessadas, Legal. tá? Mas é legal também dizer que caso a pessoa sentir um chamado, né, pro Isso, acorde, mas não se encaixou nesses dias e horários, enfim, pode sempre manifestar esse interesse, porque às vezes tem outras pessoas também que conseguiriam adaptar, né? E aí a gente forma um verdade. grupo bem, Isso, bem especial aí, né? é verdade, é verdade. Tá bom. Roberto, queria, nesse finalzinho aqui da nossa conversa, dizer que para mim é sempre uma alegria estar com você. São momentos de despertar. Eu acho que você traz um equilíbrio entre esse lado que tem um rigor, um método, não é assim, eu acho que não. Você estudou, você vai para fora, busca o conhecimento na fonte, vive aquilo verdadeiramente, depois oferece também com muita amorosidade, né? Então, eu acho que é muito gostoso fazer o processo de desenvolvimento com você. E espero que mais pessoas possam aí se unir nessa jornada, nessas modalidades, para que a gente possa evoluir como seres humanos e como mundo aí, né? Porque quando a gente se transforma, a gente transforma o mundo, não é isso, Roberto? É verdade, é verdade. Quero agradecer aí pela tua abertura e dedicação, estar aqui comigo hoje gravando esse vídeo. E realmente a ideia é que chegue nas pessoas certas, né? No momento certo, para a gente continuar a nossa jornada de evolução, que não tem fim, né? Com certeza. Então tá bom. Um abraço, Roberto. Para outro para você, Carol. Obrigado.